E aí, na aula passada, nós começamos a falar sobre a característica toxicocinética, né? E aí, quando nós nos referimos a essa característica toxicocinética, lembra que envolve 4 fases: absorção, distribuição, metabolismo e excreção ou eliminação. E aí nós estudamos na semana passada essa parte introdutória da toxicocinética e falamos sobre a absorção, né? Alguns aspectos associados à absorção, à exposição, e de modo geral nós acabamos falando também sobre algumas vias de exposição, algumas vias de entrada do agente tóxico, que no caso seria a via oral, a via respiratória e a via dérmica, tá? E em relação aos aspectos da segunda etapa a ser analisada, que é a distribuição, nós sabemos que quando uma substância ela passa a ser absorvida pelo organismo, essa substância, de modo geral, significa que ela alcançou a corrente sanguínea, tá? E aí, quando se pensa nessa corrente sanguínea, é importante compreender que uma vez que a substância ela se encontra no endotélio vascular, né, ou seja, dentro do vaso sanguíneo, essa substância ela vai percorrer pelo nosso organismo. Esse agente tóxico vai percorrer pelo organismo. E aí, nesse quesito, essa substância ela poderá ser distribuída para os tecidos. De modo geral, o que seria essa distribuição? A distribuição, turma, ela não é caracterizada somente pelo processo da circulação do agente tóxico no sangue, mas a distribuição é caracterizada pela passagem da substância que está no sangue para os tecidos, para os órgãos-alvos, onde a substância vai exercer o efeito tóxico. Consequentemente, também é considerado distribuição quando a substância ela sai desse sítio-alvo, desse órgão-alvo e volta para a corrente sanguínea. Então, não confundam o que seria distribuição e o que seria circulação da substância na corrente sanguínea. E aí, tem como conceito, né, referente a essa questão da toxicocinética, da fase de distribuição, o seguinte: a distribuição ela se refere, né, quando o agente tóxico, ou agente nocivo, ou toxicante é transportado para o resto do organismo, podendo deslocar-se para diversos tecidos e células. Lembrando que, quando eu me refiro ao termo deslocar-se, não é somente ir para o tecido ou célula, mas também é sair desse tecido e célula e voltar para a corrente sanguínea. Até porque a substância, turma, de modo geral, elas não permanecem por muito tempo, entre aspas, né, em um tecido. Ela, uma hora ou outra, ela vai sair desse tecido e voltar para a corrente sanguínea, tá? E aí é importante compreender que já que a substância, de modo geral, ela tem essa capacidade de sair de dentro do vaso e ir para as células ou tecido, a gente pode determinar ou compreender que algumas substâncias elas têm algumas especificidades. Em que sentido? Elas têm afinidade por determinadas células, afinidade por determinado órgão. E isso faz com que ocorra diferença em diversos órgãos da substância tóxica, tá? Como assim? Por exemplo, o mercúrio. O mercúrio ele é altamente nefrotóxico, então ele tem a capacidade de ter maior quantidade de substância, por exemplo, nos rins do que em outros. O chumbo ele tem uma característica, gente, de adesão ao tecido ósseo. Então, tem capacidade de se ligar a esse tecido ósseo. Então, dependendo da substância tóxica, do agente tóxico, do toxicante, vai ter determinadas concentrações em tecidos diferentes, tá? Outro ponto muito importante aqui é compreender que esse volume de distribuição, que eu vou mostrar mais na frente para vocês, eles podem sofrer interferência de acordo com algumas características. Por exemplo, a perfusão sanguínea de algum órgão. Geralmente, os órgãos que são mais perfundidos ou pelo sangue têm a tendência de reter ou de acabar tendo maior concentração do toxicante. Óbvio, porque a substância ela consegue chegar mais
em maior quantidade nesse tecido. E vice-versa. Diante disso, nós temos alguns fatores que podem influenciar os aspectos da distribuição. Entre esses fatores, nós temos o fluxo sanguíneo e linfático. É importante compreender que quanto maior é o fluxo sanguíneo, teoricamente maior será a distribuição desse agente tóxico, tá? E também vai favorecer alguns aspectos associados à característica de alguns órgãos ter mais o toxicante e outros órgãos terem menos, tá? Outro fator que pode influenciar essa distribuição está relacionado às ligações com as proteínas plasmáticas, que seria esse PP, tá? As proteínas plasmáticas, gente, elas podem apresentar afinidade por determinados agentes tóxicos e vice-versa. Diante disso, qual seria um dos grandes problemas associados a essa questão da ligação com as proteínas plasmáticas? Está associado principalmente, turma, por quê? Como a distribuição é a capacidade da substância em sair de dentro do vaso e migrar para o tecido, e migrar para o órgão, e migrar para as células, uma vez que o agente tóxico ele está ligado à proteína plasmática, isso não acontece, tá? Isso não acontece. Por que que não acontece? Porque as proteínas plasmáticas, por ser uma macromolécula, uma vez que a substância está ligada a essa proteína plasmática, ela não consegue atravessar, né? Não consegue atravessar esse tecido, porque ligada à proteína plasmática, por ela ser uma macromolécula, não tem como acontecer esse processo, tá? E aí, de modo geral, para que isso venha assim acontecer, precisa deslocar-se, por exemplo, a proteína, a substância da proteína, para que ela possa literalmente ser absorvida e ir para a corrente sanguínea e depois para o tecido. Outros aspectos associados à distribuição do agente tóxico é a diferença de pH, por exemplo, substâncias que têm perfil mais ácidas são melhores distribuídas na corrente sanguínea. Esse coeficiente de partição água e óleo também influencia muito, como, por exemplo, substâncias que têm perfil lipídicas ou substâncias que têm perfil lipossolúveis, elas têm maior dificuldade de circular na corrente sanguínea, tá? Então, vai ter menos distribuição. Porque a corrente sanguínea, por ter um perfil aquoso, né, tem maior dificuldade de diluir esse agente tóxico, consequentemente favorecer essa distribuição. Lembrando, turma, qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá? Só interromper, mandar mensagem. E aí, de modo geral, é importante compreender que quando nós tratamos da distribuição, nós temos alguns aspectos importantes a ser observado, que vai estar relacionado a essa característica aí, turma, desse fluxograma, tá? Olha só, primeira coisa, nós temos que entender que xenobiótico, e isso eu já repeti várias vezes na nossa aula, xenobiótico é um termo para definir qualquer substância estranha ao organismo, tá? Qualquer substância estranha ao organismo, seja ela nociva, seja ela benéfica. E aí, quando nós pensamos nesse xenobiótico, vamos imaginar agora ele sendo absorvido. Lembrando que a absorção se refere à passagem da substância do local onde foi exposto, do local onde foi administrado para a corrente sanguínea. Uma vez que esse xenobiótico ele alcança a corrente sanguínea, que aqui está representado pelo plasma, esse xenobiótico ele pode ficar em dois formatos, pode ter duas características. O xenobiótico ele pode estar ligado à proteína plasmática, ou uma parte pode ligar-se à proteína plasmática, e uma parte pode ficar livre. Lembrando que, uma vez que a substância ela está ligada à proteína plasmática, essa substância ela fica basicamente de uma maneira inativa, visto que ela não consegue ir para as células-alvo, visto que as proteínas, por ser uma macromolécula, não conseguem atravessar essa barreira do endotélio. E aí, a substância continua ligada a essa proteína.
para que a substância, literalmente, ela possa alcançar as células-alvo, né, o sítio-alvo, esse xenobiótico, esse agente tóxico, precisa, de modo geral, estar na sua forma livre, tá? Ah, Webster, e como é que funciona essa questão da ligação com as proteínas e essa forma livre? Toda vez que a substância ela entra no sangue, ela se liga já à proteína plasmática? Depende. Depende daqueles fatores que eu comentei para vocês, como, por exemplo, se a substância tem um perfil ácido, geralmente a substância que tem perfil lipossolúvel acaba se ligando um pouco mais com as proteínas também, mas isso também depende da concentração. Muitas vezes há uma ingestão de uma grande concentração da substância e as proteínas elas ficam saturadas, então uma outra parte vai ficar livre. E nem toda vez as substâncias vão ser todas ligadas e nem todas livres. Geralmente é uma parte fica ligada e uma outra parte fica livre. E essa substância que fica no sangue, na sua forma livre, quando eu me refiro à forma livre é porque não está ligada a uma proteína, essa substância ela pode ir logo para os locais de eliminação, como o sistema renal, ou então ela pode sair do endotélio e ir para o espaço intersticial, e ir para o líquido intersticial. Lembrando que o líquido intersticial é aquele líquido que fica entre as células. E no líquido intersticial também pode acontecer do xenobiótico ficar na sua forma livre, como também ligado às proteínas plasmáticas, até porque o líquido intersticial, ligado às proteínas, até porque o líquido intersticial também tem proteína, tá? E lembrando, toda vez que o indivíduo ou a substância, de modo geral, ela não se liga, a substância não se liga à proteína, independente de onde esteja essa proteína, ela vai ficar na sua forma livre. E é essa forma livre que consegue atravessar as barreiras das células, tá? E aí, depois que a substância está no líquido intersticial, no seu formato livre, essa substância ela vai para a região alvo, para o sítio-alvo, para o órgão-alvo, para a célula-alvo, tá? E já lá na célula-alvo também pode estar o xenobiótico ligado a um sítio que pode ser inerte, ou seja, esse sítio não tem nenhuma relação com o efeito tóxico, ou então o xenobiótico permanece no seu estado livre e aí se liga literalmente ao sítio-alvo, que seria o quê? O receptor para o efeito tóxico, a enzima para o efeito tóxico, alguma substância para o efeito tóxico. E uma vez que ocorre a ligação desse xenobiótico ao alvo, nós temos aí o complexo xenobiótico-alvo. E, consequentemente, nós vamos ter o quê? O efeito tóxico. E, dependendo dessa ligação, dessa intensidade dessa ligação com um alvo específico, nós vamos ter uma intensidade do efeito. Pode ser maior, pode ser menor. E essa intensidade está totalmente relacionada também à concentração. Sobre pessoas que ingerem uma grande quantidade de substância e essa substância ela vai para a corrente sanguínea, nós vamos ter um efeito tóxico maior. E se ingere menor quantidade, efeito tóxico menor. Contudo, também nós temos algumas particularidades em questão de potência da substância. Tem substâncias que para exercer um efeito você precisa de uma dosagem enorme, e tem substâncias que uma concentração mínima já faz um estrago. Isso daí já é perfil da substância, que eu vou mostrar para vocês na toxicodinâmica. Tá? E ainda em relação, por exemplo, à distribuição, é importante entender que geralmente essa questão da circulação do sangue, ela vai influenciar em alguns aspectos. Em que aspecto? No sentido de quantidade de substância que chega no tecido, como também um acúmulo dessa substância no tecido. Olha só, órgãos que tem maior irrigação, ou seja, chega mais fluxo de sangue, tem a tendência de acabar tendo uma maior quantidade de xenobiótico, tá? Ou seja, tem uma tendência de ficar mais xenobiótico, mas na verdade não é ficar, é chegar mais xenobiótico, mais agente tóxico. E os órgãos que são menos irrigados, e aí, gente, vamos fazendo analogia lá da fisiologia dos sistemas. Quais são os órgãos mais irrigados? Fígado, cérebro, coração, tá?
E aí, quando se fala em órgãos ou tecidos que são menos irrigados, a tendência é que chegue a substância nesse tecido, talvez em menor quantidade ou mais lentamente, mas uma vez que chega a substância nesse tecido, a tendência é acumular. E esse acúmulo, ele pode ser, de modo geral, ruim, porque o efeito vai ser mais crônico. É tanto que quando a gente olha por esse perfil de órgão, os órgãos que têm maior irrigação de sangue têm a tendência de levar a efeitos agudos, aqueles efeitos tóxicos mais rápidos de se aparecer. Já quando as substâncias têm a tendência de acumular em um órgão por causa da não irrigação adequadamente ou não em grande quantidade, a tendência é que esses órgãos apresentem e manifestem efeitos crônicos, aqueles que vão apresentar a longo prazo. E aí, de modo geral, nós temos algumas características, por exemplo, o chumbo. Gente, o chumbo, em 2 horas, 50% da substância ingerida com chumbo encontra-se no fígado. Olha só, vai encontrar-se no fígado. Contudo, 30 dias após a ingestão do chumbo, a tendência é que 90% desse chumbo já alcance o tecido ósseo e acabe se acumulando nesse tecido ósseo, tá? E geralmente a eliminação do chumbo acontece entre 20 a 30 dias. Não é uma eliminação rápida. Geralmente o que acontece com as substâncias aí como heroína, morfina, cocaína, êxtase, alguns hormônios, anfetaminas, né? Geralmente, quando é eliminado do nosso organismo, por volta de 2, 36 horas. 36 horas. E ainda referindo-se aos aspectos da distribuição, é importante compreender que quando se refere à distribuição, eu também estou falando, gente, de volume de distribuição. Quando eu falo desse volume de distribuição, eu estou me referindo, de modo geral, a um parâmetro, né, que é avaliado, tá? Que é avaliado, e esse parâmetro ele indica a extensão da distribuição de uma substância. Em que sentido? O quanto que uma substância ela pode ser distribuída. E aí nós temos um aspecto um pouco ruim nesse sentido, porque quanto mais a substância é distribuída, maior a probabilidade dos efeitos tóxicos. Tá? De modo geral, esse VD, né, que é o volume de distribuição, ele é uma expressão do valor teórico dos compartimentos onde estaria uniformemente distribuído. Como assim? De modo geral, os tecidos, gente, as substâncias, elas se distribuem nos tecidos, ou órgãos, ou células, de uma maneira uniforme de acordo com o perfil do tecido, tá? De acordo com aquele perfil de irrigação. E olha só, gente, e aí nós temos basicamente essa caracterização aqui. Quanto maior o VD, ou seja, quanto maior o volume de distribuição, menos agente tóxico eu vou ter no plasma. Lembrando que quando eu me refiro ao termo plasma, eu estou me referindo à parte líquida do sangue e principalmente por estar na corrente sanguínea, porque nós temos aí um anticoagulante natural que é a heparina, tá? E aí, quando eu me refiro nesta característica aí, eu estou dizendo que quanto maior o volume de distribuição, menor quantidade de agente tóxico no plasma. Aí vocês podem se questionar, mas isso não é bom, já que não vai ter grande quantidade de substância no plasma? Mas entenda, gente, se distribuiu, a substância ela passa aí para os tecidos. E quanto mais a substância chega no tecido, maior a probabilidade do efeito tóxico. E quando eu tenho menor volume de distribuição, ou seja, menor VD, eu vou ter mais agente tóxico no plasma, porque ele não conseguiu sair de dentro do sangue para os tecidos. E muitas vezes é porque esse agente tóxico acabou ligando as proteínas plasmáticas, por isso que o volume de distribuição acaba sendo menor. Aí vocês podem se questionar, então isso é bom, já que a substância está no plasma e não vai para o tecido, para não exercer o efeito. Não necessariamente, turma, porque uma vez que a substância ela está no plasma, significa que uma hora ou outra essa substância ela vai se desligar das proteínas e vai ficar na sua forma livre, podendo ir para o tecido. Então não é que é bom,
mas significa que com o passar do tempo a pessoa ainda pode sentir os efeitos tóxicos da substância. É como o agente tóxico, uma vez que é ligado às proteínas plasmáticas, é como se ele fosse uma reserva daquela substância. Turma, só 2 minutinhos, só um momento.
E aí, turma, dentro ainda dos aspectos que envolve a distribuição, lembrando que a distribuição é uma das etapas associadas à toxicocinética. Se vocês observarem, eu já falei muito para vocês sobre essa relação de proteína. E o que tem a ver aí essa relação do toxicante versus proteínas? Aí nós temos aí, por exemplo, as proteínas do sangue. As principais são a albumina, que tem uma afinidade enorme por substâncias ácidas. Então, quando o agente tóxico ele tem uma característica ácida, tem uma maior probabilidade de se ligar à albumina. Nós temos aí as lipoproteínas, né? Que aí quando fala em lipoproteína, nós temos lá o HDL, LDL, VLDL, tá? E nós temos aí a alfa-1-glicoproteína ácida, que tem uma afinidade enorme por substâncias básicas. Então, de modo geral, os toxicantes eles têm perfil de se ligar a esse tipo de proteína. Lógico que vai depender também do perfil do toxicante. Exemplo, se o toxicante ele tem um perfil muito lipossolúvel, possivelmente eles vão se ligar a essas lipoproteínas. Se tem perfil ácido, albumina. Se tem perfil básico, a glicoproteína ácida. E quando eu falo da complexação do xenobiótico com as proteínas, eu também me refiro a que eu me refiro, de modo geral, é, a capacidade desse xenobiótico, desse agente tóxico, ligar as proteínas e formar complexo. Quando eu falo que forma complexo, eu estou me referindo a uma reserva dessas substâncias, tá? Por isso que eu falei para vocês, não é porque o agente tóxico está ligado à proteína que ele não vai para o tecido que não tem efeito adverso, não tem toxicidade. Tem, porque uma hora ou outra essa complexação ela não vai mais existir e a substância ela vai sair da ligação com a proteína e vai para o tecido, tá? E geralmente ocorre aí, turma, uma interação entre as substâncias tóxicas e as proteínas através de ligações fracas, tá? O que seriam essas ligações fracas? Significa que não é uma ligação irreversível. Então, mais cedo ou mais tarde, a ligação entre a proteína e a substância ela vai se romper, deixando o xenobiótico, deixando a substância livre, pronta para agir em outros tecidos, ou para agir nos tecidos, e assim levar o seu efeito tóxico. E aí, em relação aos agentes tóxicos, é importante nós compreendermos que esses agentes tóxicos, através do processo de distribuição, eles também acabam sendo retidos ou acabam pelo perfil atravessando ou não algumas barreiras que são consideradas barreiras aí de proteção de órgãos, de tecidos, tá? Então, quando nós falamos em barreiras biológicas, nós nos referimos às membranas que constituem uma barreira nas passagens de substâncias dissolvidas no sangue para os tecidos. Entre as barreiras mais conhecidas, nós temos aí a hematoencefálica e a placentária, né? E aí, quando nós falamos na barreira hematoencefálica, para que uma substância ela possa agir, por exemplo, no cérebro e tenha a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, essa substância literalmente tem que ter um perfil lipossolúvel, tá? Tem que ter um perfil lipossolúvel. E essas barreiras ajudam na seletividade das substâncias, ou seja, deixando não passar as substâncias, o que por um lado é muito importante, turma, porque isso pode evitar vários efeitos tóxicos, tá? Contudo, essas próprias barreiras também podem levar a algumas consequências, pois algumas barreiras, como a placentária, podem metabolizar substâncias. E muitas vezes, quando metaboliza essas substâncias na barreira, acaba produzindo um composto metabólico tóxico. E isso acaba levando a problema, por exemplo, ao feto, quando a gente se trata aqui da barreira placentária. Lembrando que quando eu me refiro ao termo metabolismo, é a mesma coisa que biotransformação. E aí, turma, finalizamos a parte de distribuição e agora nós vamos para a parte de biotransformação, que seria teoricamente a terceira etapa dos aspectos toxicocinéticos. Uma pergunta, um questionamento?
E aí, turma, em relação aos aspectos da biotransformação, vamos entender. A biotransformação, ela também pode ser sinônimo de metabolismo, metabolização ou vice-versa, né? E aí, quando nós nos referimos a esses aspectos do processo de metabolização, eu estou falando de antemão de que é toda alteração que ocorre na estrutura química da substância química no organismo. Então, toda vez que tiver biotransformação, significa que a estrutura química do agente tóxico sofreu alteração química. Ou seja, eu tinha uma substância química que modifica um radical só, pode modificar um átomo, um elemento químico, que já vai dar origem a um metabólito diferente. Esse metabólito ele pode ser mais tóxico, ele pode ser mais ativo, ele pode se tornar inativo, então vai depender de algumas características. E é muito importante compreender que várias substâncias elas passam a ser consideradas agentes tóxicos depois da biotransformação, depois do metabolismo. Por exemplo, nós temos aí o paracetamol. O paracetamol, gente, ele é um importante composto que está relacionado a um efeito antitérmico e analgésico. Contudo, a substância, o princípio ativo paracetamol, que tem uma estrutura química, quando ele sofre metabolização pelo fígado, acaba produzindo um radical livre chamado NAC. E esse NACP, ele acaba sendo, por ser um radical livre, ele acaba lesionando as células hepáticas, levando, por exemplo, a lesões no fígado, e inclusive já existem vários estudos que apontam que muitos fatores associados ao câncer de fígado está associado ao uso demais de paracetamol, tá? E é importante compreender que a metabolização ela tem um sentido, ela tem um motivo. O que seria esse sentido? O que seria esse motivo? A biotransformação, gente, ela também tem o objetivo de transformar as substâncias lipossolúveis em substâncias mais hidrossolúveis ou substâncias hidrossolúveis. Por quê? Porque se a substância ela continuar a permanecer lipossolúvel, ela não consegue ser eliminada pelo sistema renal. Por isso que a substância, de modo geral, elas precisam passar pelo processo de biotransformação para que elas possam ser convertidas em substâncias hidrossolúveis pela modificação de radicais e isso levar a uma maior probabilidade e possibilidade de ser eliminadas pelo sistema renal, que é a nossa principal via de eliminação de substâncias. E aí, turma, dentro dos aspectos de biotransformação, eu vou destacar para vocês o fígado, né? Por quê? O fígado, gente, ele é o principal órgão metabolizador de substâncias, seja endógena, seja exógena, seja benéfica, seja maléfica. De modo geral, o fígado é o principal órgão metabolizador. E aí nós temos alguns motivos dele ser considerado o principal órgão metabolizador. Isso não significa que outros tecidos ou outros órgãos não venham a participar de metabolização ou metaboliza substância, mas, por exemplo, os rins, o pulmão, o sangue, o intestino, todos são órgãos, tecidos que ajudam a metabolizar e acabam metabolizando substância. Mas sempre o destaque, quando se fala na metabolização,
será o fígado. Por quê? O fígado, gente, de antemão, ele é o órgão que mais tem enzimas metabolizadoras. Que quando se fala nessas enzimas metabolizadoras, a gente tem como foco as enzimas do citocromo P450, tá? Além disso, todo o sangue da região esplânica ou da região abdominal acaba passando pelo fígado. Então, por exemplo, toda vez que a pessoa ingere uma substância por via oral, que essa substância ela vai ser absorvida ou no estômago ou no intestino, essa substância ela cai no sistema porta. O que seria o sistema porta hepático? É um conjunto de veias porta que recebe todas as substâncias do processo de absorção do estômago e do intestino e cai na corrente sanguínea. Uma vez que cai nesse sistema porta, esse sistema ele carrega a substância para o fígado. E aí, o fígado recebe essa grande quantidade de substância, levando aí a metabolização. Como eu comentei para vocês, de modo geral, o fígado ele leva a essa metabolização tanto de nutrientes, tá? Como também de substâncias endógenas ou exógenas. E E essas substâncias que envolvem o processo de metabolização pelo fígado, elas podem sofrer o que nós chamamos de efeito de primeira passagem. O que seria esse efeito de primeira passagem? Se refere à substância ser metabolizada antes mesmo de alcançar a corrente sanguínea sistêmica. E isso pode ser algo ruim, como pode ser algo benéfico. Quando eu me refiro a algo ruim, é porque muitas substâncias elas não têm perfil tóxico, mas quando passa pelo fígado, dá origem ao metabólito tóxico. E aí, quando se tem o efeito de primeira passagem, acaba produzindo essas substâncias tóxicas. E isso pode levar a efeitos maléficos. Mas como é que acontece esse processo de metabolização? Como é que acontece esse processo de o fígado, de modo geral, pegar a substância, seja agente tóxico ou não, e modificar a estrutura dela? Acontece, gente, de modo geral, por duas fases, né? Ou por duas reações, que seria a reação de fase 1 ou reação de fase 2. Quando eu me refiro à reação de fase 1, eu estou falando que é uma fase de funcionalização ou uma fase enzimática, que acontece principalmente pela ocorrência das enzimas do citocromo P450. E essa reação, gente, como eu comentei para vocês, é uma reação de funcionalização. Ou seja, nessa reação de fase 1, haverá ou não a funcionalização em diferentes características do agente tóxico. Ele pode ficar mais tóxico, ou inativo, ou mais ativo, tá? E essa reação acontece por enzimas que vão levar aos aspectos de oxidação, de redução e de hidrólise. Lembrando que quando eu me refiro a esse aspecto de modo geral, quando eu me refiro nesse aspecto que envolve a oxidação, é que tem a participação de oxigênio, tem perda de elétron, e de redução, nós temos aí a ganho de elétron e a não participação de oxigênio. Lembrando que hidrólise se refere a um termo quando em uma reação tem a quebra de água para reduzir um composto maior e um composto menor, tá? Então, toda vez que se tem uma substância química, um agente tóxico, que ele passa pela reação de fase 1, pode ter oxidação ou redução ou hidrólise, tá? Não necessariamente tem todos. Já, e qual é o objetivo mesmo dessa reação de fase 1? Deixar o composto lipossolúvel em um composto mais hidrossolúvel, para facilitar os aspectos de eliminação da substância. E depois da fase 1, também tem a fase 2, que não necessariamente a substância passa pela fase 1 e vai para a fase 2. Como assim?
não tem essa sequência. Não necessariamente a substância que passou pela fase 1 vai passar pela fase 2. Muitas vezes eu tenho uma substância que nem passa pela fase 1 e já vai para a fase 2. Ou eu tenho uma substância que passou pela fase 1 e já vai ser eliminada sem precisar ir para a fase 2. Tá? Em relação a essa fase 2, geralmente essa fase ela é chamada de fase de conjugação. Tá? Fase de conjugação. E o que se refere a essa fase de conjugação? É o ato de pegar uma substância que é produzida pelo nosso corpo, um radical que é produzido pelo nosso corpo, e ligar-se, e transferir, e inserir esse radical na substância tóxica. E uma vez que acontece essa reação de fase 2, gente, vai deixar a substância inativa e a substância bem hidrossolúvel, pronto para ser eliminado. E nas reações de fase 2 pode acontecer através da glicoronidração, que é quando pega-se o radical glicurônico ou ácido glicurônico e insere nesse agente tóxico para ele ficar 100% hidrossolúvel. Sulfatação, que é quando utiliza o radical sulfato, que é o S2, acetilação, radical acetil, metilação, radical metil, e também a conjugação com a glutationa, que é um radical produzido aí no fígado, que é um excelente desintoxicante do nosso organismo, que ele é um excelente antioxidante, essa glutationa. E também pode ter a conjugação com alguns aminoácidos, que tem perfil de diminuir esses efeitos. E falando mais detalhadamente da biotransformação, nós temos aqui a reação de fase 1, né? E como eu comentei para vocês, o que é que acontece? Na reação de fase 1, geralmente, turma, ocorre uma exposição ou insere grupamentos que têm perfil de ser mais hidrofílico. Então, por exemplo, eu tenho um composto, um agente tóxico, e esse agente tóxico ele tem um perfil, como posso dizer, esse agente tóxico ele tem um perfil de ser muito lipossolúvel. E aí, quando as enzimas na reação de fase 1 elas vão participar desse processo, ela acaba favorecendo o quê? Expondo e inserindo os grupamentos que têm perfil mais hidrofílico, para deixar mais hidrossolúvel para ser eliminado. Como, por exemplo, os grupamentos sulfidrila, hidroxila, amina ou carboxila. Tá? Contudo, é muito importante compreender que muitas vezes, quando acontece o perfil, quando tem a característica dessa substância sofrer uma modificação no radical, eu posso ter um aumento da potência da substância, ou acaba produzindo um metabólito mais potente, que é o exemplo aí da bioativação, que aí nós temos a codeína e morfina. Não sei se vocês conhecem essa substância chamada codeína. A codeína, inclusive, tem xarope, um xarope de codeína. Essa codeína, gente, ela tem um efeito antitussígeno. Contudo, quando se dá grandes concentrações de codeína, pelo processo de reação de fase 1, essa codeína ela se transforma em morfina através de um processo de oxidação. Retira-se, por exemplo, retira-se o grupamento éster e inclui o grupamento hidroxila. O grupamento éter e inclui a hidroxila. E aí tem a morfina. Por isso que vocês possivelmente podem, depois de alguns anos, ou conhecer alguém que acaba tomando, por exemplo, paracetamol mais fosfato de codeína. Por que estão colocando a codeína aí, já que ela tem um perfil antitussígeno? Porque a dosagem incluída da codeína acaba levando à formação de morfina pelo processo de biotransformação. E a morfina dentro do nosso organismo tem um efeito analgésico. Contudo, as doses aumentadas dessa morfina, de codeína, que vai transformar em morfina, pode levar a efeitos tóxicos, como, por exemplo, uma sedação profunda, uma depressão respiratória, constipação, tá? E todo esse processo de reação de fase 1, que tem a participação de enzimas, vão acontecer de modo geral lá nas células hepáticas, principalmente na região dos nas regiões
do citoplasma, regiões microsomais. E a segunda reação que envolve essa característica da fase 2, né, que aí nós estamos falando da conjugação, ela está se referindo ao quê? Gente, toda vez que eu falo reação de fase 2, que é um mecanismo de desintoxicação, porque vai deixar a substância do agente tóxico inativo e pronto para ser eliminado, porque é hidrossolúvel, ela acontece de modo geral de que maneira? Primeiro, tem que se produzir, né, a substância endógena que vai se ligar a esse composto tóxico. Geralmente é glutationa, tá? Então, primeiro produz-se a síntese do composto endógeno, tá? Segundo, esse composto que foi produzido pelo nosso organismo, ele deverá levar uma transferência desse composto, tá? Como é que acontece essa transferência? Pela participação de algumas enzimas. Essas enzimas, elas vão transferir o composto produzido pelo nosso organismo até o agente tóxico. Por isso que é chamado de conjugação, tá? Primeiro, vai ter a participação aí de enzimas catalisadoras, que são enzimas sintetases, que vão sintetizar os cofatores, que são importantes para essa conjugação. Depois tem as enzimas transferases, que catalisam essa transferência, ou seja, pega o composto endógeno produzido pelo nosso organismo e transfere até o agente tóxico para ficar hidrossolúvel e inativo. E as principais enzimas que participam por esse processo de catalisação, né, que são a de síntese e de transferências, é a ODP, glicoroniltransferase, sulfotransferase, acetiltransferase e a GS-transferase. Contudo, nós temos também fatores que influenciam, gente, a biotransformação, seja fatores internos, seja fatores externos. Quando se refere a fatores internos, é característica do indivíduo, tá? E quando se fala fatores externos, são fatores, por exemplo, ambientais ou de uso de substâncias que podem influenciar nesse processo de biotransformação. Em relação aos fatores internos, nós temos espécie e raça. Tem espécie, gente, que acaba metabolizando determinada substância, outras espécies que não metabolizam. Em relação à raça, tem raças que acabam metabolizando mais rápido ou mais lentamente uma substância. Fatores genéticos, né? Em relação a uma deficiência ou a modificação do gene que impede esse metabolismo. O gênero, tá? Por exemplo, tem mulheres, aliás, mulheres acabam metabolizando substâncias mais rápido do que o homem e vice-versa. Idade, como bebês. Tem bebês que não metabolizam determinadas substâncias porque não produziu ainda, não foi elaborado, constituído determinadas enzimas. O estado nutricional, como a desnutrição. Turma, lembra que a fase 2, ela precisa daquele composto endógeno. E muito desses compostos endógenos, para ser produzido, eles precisam de uma grande quantidade de proteína, tá? Então, a desnutrição pode diminuir esse metabolismo. E o estado patológico, como, por exemplo, cirrose. Exemplo, se o paciente ele tem um problema hepático, a metabolização possivelmente vai ser mais lenta. E muitas vezes, se eu estou me referindo a um agente tóxico, pode ser que acabe complicando a situação, porque esse agente tóxico deveria ser metabolizado para ficar mais hidrossolúvel e ser eliminado, agora ele permanece mais tempo na corrente sanguínea porque ele não foi metabolizado, levando mais efeitos tóxicos. E quando eu me refiro a esses fatores externos, e quando eu me refiro a esses fatores externos, eu também comento da característica de ter substâncias que podem ser indutoras enzimáticas ou substâncias que podem ser inibidoras enzimáticas.
Só para vocês compreenderem o que seriam esses termos. Indução enzimática, lembrando que o principal local de metabolização da substância é o fígado, que acontece principalmente pelas enzimas do citocromo P450. E aí, quando eu me refiro nessa indução, são substâncias que o indivíduo ingere que acaba induzindo as enzimas hepáticas. O que seria isso? Aumentando a produção e a metabolização dessas enzimas hepáticas. E aí, se induz essas enzimas hepáticas, consequentemente vai ter uma metabolização mais rápida. Por um lado, caso a substância que é tóxica seja metabolizada e produz um composto que não seja tóxico, isso é bom. Mas a exemplo do paracetamol, se eu tenho uma substância que ela é não tóxica, mas quando sofre metabolismo produz um radical tóxico, isso vai ser um agravante, que é o caso aí do paracetamol, que quando é metabolizado mais rápido, produz mais compostos tóxicos, tá? E quando eu me refiro à inibição enzimática, é quando que por algum mecanismo a substância leva à inibição das enzimas no fígado e inibindo essas enzimas no fígado, acaba impedindo o processo de metabolismo. E aí, se aquela substância precisa ser metabolizada para ser eliminada, ela vai permanecer mais tempo no organismo, levando mais efeitos tóxicos. Tá, e em relação a esses fatores externos, que ao meu ver é um dos pontos mais importantes aqui para vocês compreenderem. Nós estamos nos referindo, de modo geral, gente, à indução. Como eu falei para vocês, a indução. A indução é quando ocorre o aumento, o estímulo das enzimas por outra substância. Como, por exemplo, né, nós temos aí, de modo geral, que a indução enzimática está associada ao quê? Acelera a biotransformação de vários xenobióticos, tá? Nesse caso, acaba aumentando essa questão enzimática, estimula a sua própria biotransformação, então acaba aumentando, acaba diminuindo esse efeito, porque acaba levando a uma eliminação teoricamente mais rápida, e a indução enzimática, gente, ela acaba aumentando a síntese proteica. Por quê? Lembra que o metabolismo das substâncias, elas acontecem pelo processo enzimático, principalmente na reação de fase 1. E aí, se eu aumento essas enzimas, eu também aumento a síntese de proteína. Por quê? As enzimas são um tipo de proteínas especializadas, tá? E tem uma tolerância metabólica ou uma cinética. O que seria isso? Chega um momento que não vai ter como mais aumentar essas enzimas. Aí eu trago para vocês um exemplo da rifampicina, né? A rifampicina, de um modo geral, é um fármaco utilizado aí para tratamento de tuberculose, de pessoas que apresentam tuberculose, tá? E aí eu botei a varfarina. A varfarina, gente, é um anticoagulante. Olha o que acontece. Se a pessoa tomar a rifampicina e tomar também a rifampicina ela é uma indutora enzimática, então vai aumentar essas enzimas hepáticas, tá? E se a pessoa tomar a varfarina, o que é que vai acontecer? Como a rifampicina aumentou as enzimas hepáticas, a varfarina vai chegar no fígado, vai ser metabolizada muito rápido e não vai ter o seu efeito anticoagulante. E aí, se não tem o efeito anticoagulante, se a pessoa está tomando ela, é porque precisa desse efeito anticoagulante. Se ela não tá, se não tem o efeito da varfarina, vai começar a formar coágulos, vai começar a formar trombos na corrente sanguínea. E aí vai vir as complicações para esse paciente. E dentro da inibição enzimática,
nós temos aí o que, gente? Inibição enzimática é quando inibe a enzima ou a produção de enzimas e isso diminui o processo de metabolização, tá? E aí a substância ela permanece mais tempo no organismo, podendo tornar-se bem mais tóxica. Um exemplo aí, gente, é o disulfiram. O disulfiram, ele é um fármaco conhecido popularmente como nome comercial de antietanol, é utilizado para o tratamento do alcoolismo, tá? O que é que acontece? Esse disulfiram, ele acaba inibindo uma enzima chamada aldeído desidrogenase. Qual é a função dessa enzima aldeído desidrogenase? É quebrar o aldeído em acetato, é transformar o aldeído em acetato. Mas se a enzima está inibida por esse fármaco aí, consequentemente, o aldeído não é transformado em acetato e ele acaba ficando acumulado. Acumulando esse aldeído, gente, acaba levando efeitos mais tóxicos associados à ressaca, porque quem leva o efeito da ressaca é o aldeído, né? A fadiga, o cansaço, a indução ao vômito, dor de cabeça, é este aldeído aí. Só recapitulando, de modo geral, só para vocês entenderem, os xenobióticos eles podem passar pelo processo de biotransformação, tanto de fase 1 quanto de fase 2. Na reação de fase 1, por ser uma reação enzimática, tem uma bioativação, que pode levar, por exemplo, as substâncias a se tornar bem mais ativas. Contudo, o objetivo da fase 1 como da fase 2, de modo geral, é produzir substâncias estáveis ou substâncias prontas para ser eliminadas, tá? Entretanto, pelo processo aí de reação de fase 1, pode-se produzir metabólitos mais reativos, e esses metabólitos reativos, eles podem, ou pelo mecanismo de proteção do nosso corpo, já levar a uma desintoxicação, que é pelo próprio, por exemplo, ligação com a glutationa, e se tornar produtos estáveis e bom para eliminar, mas se os aspectos de desintoxicação, eles fogem à regra, ou seja, não conseguem inibir esses metabólitos reativos, esses metabólitos reativos eles podem levar a citotoxicidade e necrose da célula, genotoxicidade, levar à formação aí de câncer e teratogênese. Quando a gente fala teratogênese, é má formação do feto. Também pode levar à sensibilização, que leva, por exemplo, a uma hipersensibilidade, urticária, coceira, lesão inflamatória. Tudo isso, gente, pode tentar ter um reparo, mas esse reparo às vezes pode ser defeituoso ou não. E a nossa última fase toxicocinética, nós vamos falar da excreção, que também pode ser chamado de eliminação. Então, vamos lá. A eliminação, gente, ou a excreção, ela se refere a um processo que tem como objetivo retirar a substância do organismo. Mas para que aconteça esse processo de eliminação das substâncias, as substâncias tóxicas, elas precisam ser hidrossolúveis para ser eliminadas. Por quê? Porque a principal via de eliminação dessa substância é o sistema renal. E por ter uma característica aquosa, precisa ter literalmente um perfil hidrossolúvel. E aí nós temos as principais vias de excreção: a urinária, a fecal, suor, saliva, leite materno e pulmonar, tá? Sendo que a excreção renal, ela é a principal dessa característica aqui. Por quê? Porque é a principal via de eliminação. É importante entender que, geralmente, a excreção renal, para que isso aconteça, as substâncias, elas precisam atravessar os capilares glomerulares por um processo de filtração glomerular e, geralmente, as substâncias que são hidrossolúveis, elas acabam sendo filtradas, ou seja, elas saem do glomérulo, do glomérulo e vai para a cápsula glomerular, porque tem grandes poros, essas membranas, mas isso são as substâncias hidrossolúveis. Importante compreender, quando o agente tóxico, eles estão ligados à proteína, eles não conseguem ser eliminados, porque as proteínas não conseguem atravessar essas membranas do glomérulo, tá? dos túbulos renais, por ser uma macromolécula. Substâncias que são lipossolúveis, até pelo processo de secreção tubular, pode acabar entrando para os túbulos renais. Contudo, se ela tiver um perfil lipossolúvel, elas acabam sendo reabsorvidas. Tá? Por quê? Porque para ser eliminadas, de modo geral, as substâncias têm que ser hidrossolúveis. E
Só para vocês compreenderem, né, o resumo disso daí, as substâncias polares, que são hidrossolúveis, são excretadas, as substâncias apolares são reabsorvidas, porque tem perfil lipossolúvel, e todas as substâncias que são ligadas às proteínas plasmáticas acabam não sendo eliminadas, continua no sangue. Elas só vão ser eliminadas quando elas se desligarem dessa proteína plasmática. E um outro mecanismo associado aí à questão da eliminação das substâncias, nós temos, de modo geral, a excreção biliar, tá? Quando se fala nessa excreção biliar, nós estamos falando que é a eliminação de substância pela bile, que é secretada pela vesícula biliar, que fica ali logo abaixo ao fígado. Então, os agentes químicos que não conseguem ser absorvidos acabam sendo eliminados pela vesícula biliar, ou seja, que não vão para a corrente sanguínea, tá? As substâncias, geralmente, que passam pelo efeito de primeira passagem, ou tem uma eliminação pré-sistêmica, acaba também indo para a vesícula biliar e acaba sendo eliminado pela bile. Lembrando, gente, que todas as substâncias que são biotransformadas, que vão para a vesícula biliar, a bile ela é secretada direto no intestino delgado. Então, existe uma possibilidade muito grande que mesmo essas substâncias sendo secretadas mesmo essas substâncias sendo secretadas pela vesícula biliar, lá no intestino delgado, jogando a bile, é capaz ainda dessa substância acabar sendo reabsorvida de novo para a corrente sanguínea, principalmente se elas tiverem um perfil lipossolúvel. Isso é o que nós chamamos de ciclo enterohepático, tá? Geralmente, substâncias de baixo peso molecular não são excretadas pela bile, permanecem na corrente sanguínea, tá? Substâncias conjugadas com a glutationa e com ácido glicurônico são excretadas pela bile em grandes quantidades e tomar muito cuidado com esse ciclo enterohepático que eu comentei para vocês. Mesmo a substância estando na vesícula biliar e sendo secretada pela bile no intestino, há uma probabilidade dessa substância acabar voltando para a corrente sanguínea e isso acaba aumentando a meia-vida do agente tóxico. Eu vou definir mais tarde para vocês, no último slide dessa aula, o que seria essa meia-vida, tá? E aumentando a meia-vida, continua tendo efeito tóxico. E nosso último mecanismo, de modo geral, de excreção, que também pode acontecer, é uma eliminação das substâncias pelos pulmões. Para as substâncias eliminadas pelos pulmões, não são todas, de modo geral, são substâncias que têm perfil voláteis ou são substâncias gasosas, tá? E um exemplo de substância que acaba sendo eliminada, entre aspas, pelos pulmões, é o etanol, né? A bebida alcoólica. Inclusive, tem um teste muito eficaz para determinar a quantidade de álcool na corrente sanguínea, que é o bafômetro, que acaba determinando a concentração desse álcool no plasma, tá? E a quantidade de etanol eliminado, gente, é só pressão de vapor, porque assim, o processo final de metabolização do álcool, né, da bebida alcoólica, é o acetato, é o metabólito acetato. E esse acetato, gente, ele tem um perfil volátil, né? Então acaba saindo pela exalação do ar e acaba sendo medido pelo bafômetro. E nós temos dois parâmetros toxicocinéticos, né, que é muito importante associado à eliminação, que é a meia-vida, né? Quando a gente se refere à meia-vida, gente, é um parâmetro que está relacionado ao tempo que leva para metabolizar o agente tóxico em 50%. Em outras palavras, meia-vida significa o termo que refere ao tempo que leva para uma substância ser eliminada da corrente sanguínea em 50%. Então, por exemplo, eu tenho um agente tóxico e foi ingerido 100 mg desse agente tóxico. Tem 100 mg na corrente sanguínea. Demorou 3 horas para esses 100 mg ser reduzido para 50 mg, ou seja, para metade. Então, nesse momento, eu tenho a meia-vida de 3 horas, ou seja, é o que leva para reduzir pela metade.
E a depuração ou clearance significa a capacidade do organismo em eliminar as substâncias do plasma, tá? Total, de modo geral, total. Depuração significa eliminação das substâncias do organismo, não somente do plasma, mas do organismo. Até porque nós temos, para ter essa clearance total, nós precisamos, de modo geral, da clearance ou depuração do fígado, do pulmão, de toda essa característica. Turma, alguma dúvida, algum comentário? Desejam fazer alguma pergunta?